não entendendo a ação de Deus para a qual aquela alma, aquela vida. Mas antes de eu entrar aqui nesse texto, eu vou abrir parênteses e falar para alguém aqui nessa noite. Você não pode entender o que Deus está causando ou fazendo, louvado seja Deus, em favor de alguém. Você não pode nem aceitar, mas o Senhor, Ele vai executar, Ele vai. Aleluia! Diz o texto, meus irmãos, que Ananias começou a questionar o Senhor. Mas Senhor, tenho visto e ouvido muitos males que este homem tem causado aos seus santos. Mas o texto diz, meus irmãos, que Deus no íntimo de Ananias aparece e diz: olha, Ananias, vai, porque para mim este é um vaso escolhido. Mas olhe, este para mim é um vaso escolhido. O texto diz: e eu o farei padecer pelo meu nome. Aleluia! Eu o farei padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos dá um relato, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, relacionado à adversidade. Pois o versículo 11 diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, a adversidade, ela é, louvado seja Deus, inevitável na vida do homem. Ela é, louvado seja Deus, ou melhor dizendo, na vida do cristão. A adversidade, ela é inevitável. É bem verdade que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele pega o seu discípulo no capítulo 16, pois quando nós começamos a meditar no livro de João, no capítulo 13 em diante, onde o Senhor começa a preparar os seus discípulos para a Santa Ceia, nós temos uma coordenação da parte de Deus relevante aos seus discípulos em relação, aleluia, às instruções. Mas no capítulo 16, nós vemos o Senhor Deus instruir, falar das situações de perseguição, mas o versículo 33, que é o versículo chave e a base que Ele deixou para os seus discípulos, Ele disse: eu digo-vos essas coisas para que vocês em mim tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas é mediante as aflições que nós temos que ter bom ânimo, porque alguma opressão ou alguém pode ser grande, aleluia, neste mundo, mas aquele que está comigo, com você, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior na terra, Ele é maior para fazer e quebrar. Louvado seja Deus, que eu estou aqui não contra a minha e contra a tua vida, porque Ele ainda faz e opera, e operando Ele, quem impedirá? Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. É inevitável, meus irmãos, louvado seja Deus, a aflição, aleluia. Porém, que mediante as aflições, que a nossa estrutura externa está, louvado seja Deus, acometida a passar e a padecer, como disse o próprio Jesus Cristo, em relato cujo o seu nome, etimologicamente falando, trazendo para a raiz grega, significa Paulo. Paulo, louvado seja Deus, Saulo de Tarso, aleluia, trazendo a sua etimologia, o seu nome, na sua tradução grega para a nossa língua portuguesa, significa Paulo. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, que significa o quê? Homem pequeno. Pequeno significa homem pequeno. O texto diz que ele é da tribo de Benjamim. Olha, assiste comigo. Ele é da tribo de Benjamim. Mas só que lá atrás, os homens, as nações, ou melhor dizendo, as tribos, escolheu um, que diz o texto que dos ombros para cima
homem formoso, igual ele não tinha. Era alto, tinha estatura, tinha uma boa formosura, que era quem? Saul, da mesma tribo de Paulo. Era alto, aleluia, e formoso. Mas só que tem uma diferença: os dois são da mesma tribo. Um manifestou as obras da carne, que foi Saul, mas outro manifestou as obras do Espírito, que foi Paulo, homem pequeno. Aleluia. Você está entendendo? Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. E é sobre este camarada que eu separei um artigo, aleluia, para que eu e você pudéssemos raciocinar a respeito, aleluia, da sua caminhada. Porém, como eu disse antes de eu entrar, estamos também impulsionados, renovados a cada dia. E este renovo é por quem? É pelo homem interior. É pelo homem interior. Nossa alma, pelo natural, nosso espírito, melhor dizendo, pelo natural, já tem ligação com o próprio Deus. Diz o texto: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre todo animal da terra, segundo o Senhor em suas palavras, no capítulo 2, aleluia, glória a Jesus. Ele disse: soprou sobre ele o Espírito e tornou-se um ser de alma vivente. A alma, ela está a mercê por aquilo que o homem vê, porém a alma, ela não tem tendência a buscar a Deus. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês tomem sobre vós o meu fardo que é leve, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. A alma do homem, ela não pende, aleluia, para Deus, mas o Espírito sim. O Espírito sim pende, porque o Espírito já é da própria essência de Deus. Por quê? Porque Deus soprou, veio de Deus, soprou sobre o homem o Espírito, forma de vida, tornou-se um ser de alma vivente. E a alma, quando entende, tem ligação com o Senhor, ela não é mais a mesma, meu irmão. Não. Você está entendendo? Não é. Quando tem a ligação, louvado seja Deus, com o Senhor, é diferente. É diferente. Mas a gente vai entender. O sofrimento, louvado seja Deus, exterior. O sofrimento físico, relacionado à parte física, à parte visual. O sofrimento exterior. Aleluia. O apóstolo, a experiência do apóstolo Paulo. Aleluia. Porque tem muito crente frouxo. Não é o que tem de crente frouxo, meu irmão. Qualquer coisa quer desistir, quer parar, quer burlar as dificuldades, as situações. Aleluia. Quer inventar moda, inventar modinha. Louvado seja Deus, para tentar adaptar as situações cotidianas relacionadas ao seu convívio com o Senhor. Mas quando nós começamos a meditar e a olhar nas epístolas, se você for olhar nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, você só vê sofrimento na maioria dos versículos. Você só vê dificuldades e angústia. Presta atenção, pode olhar. Você só vê louvado seja a dificuldade. Faça assim comigo. A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Ele não perdeu o seu alicerce, a sua base. Ele, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. O que mais me deixa interessante, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele não teve uma intimidade, não teve uma ação como os discípulos tiveram. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não teve um comportamento a qual os discípulos tiveram, porque relacionado ao apóstolo Paulo, os discípulos foram, a nossa visão, a minha visão, eles foram privilegiados. Mas o apóstolo Paulo, meu irmão, aleluia, ele não perdeu a sua solidez. E repare que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, quando ele começa a sua continuidade no Sermão da Montanha, nos versículos 13, ele disse que quem ouve as minhas palavras e as guarda, eu assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa, aleluia,
sobre a rocha, que veio o vendaval, a adversidade, e continuou firme ali, acreditando, mesmo sendo massacrado, humilhado, chicoteado, não perdeu a sua base, não perdeu a sua fé. Assim foi a aleluiação do apóstolo Paulo, aleluia, externa sobre a vida dele. As suas epístolas relatam, como eu disse, tribulações acima de suas forças, ao ponto de ele perder a esperança da preservação da sua própria vida. Ele, louvado seja Deus, foi cometido de tantas situações que nos versículos 15 do capítulo 2 ele chega a mencionar a falta de esperança pela sua própria vida. Abra aí comigo para entender 2 Coríntios capítulo 2, alguém pode abrir? Nós estamos aqui no culto da palavra. 2 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, perdão, versículo 8. Fica a sua Bíblia aberta aí, crente, para acompanhar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos nas províncias da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Amém? Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Amém? O relato que ele relata no versículo 8, falando para os irmãos, louvado seja Deus. Ainda podemos ler menções do apóstolo Paulo a prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Que está aberto aí? 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que ele relata. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 11, versículos 23. Quem pode ler? Capítulo 11, versículo 23. Leia aí, meu irmão. São ministros de Cristo. Falam como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei uma vida. 24, 25. É 25 ou 26? 26. Em viagens, posso? Pode? Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos, 27. em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas Deus, Ele me escolheu para comer o melhor dessa terra, não é isso? Glória a Deus. Mas, olha a etapa que esse trabalho avançou. Por causa de quê? Por causa de tesouro escondido em vasos de barro. E qual é esse tesouro? É o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente muitas vezes queremos servir da forma que queremos servir. Não queremos servir, louvado seja Deus. Olha o que ele disse a Timóteo. Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Está prometido na vida do crente, na vida do cristão, tem aflições, tem dificuldades, situações que eu e você nem imaginamos, mas, aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. É uma validez e evidência que nós estamos no caminho a qual o Senhor escolheu para mim e para você. Glória a Deus.
apóstolo Paulo, e ele ainda diz mais a Timóteo. Abra comigo para ele diz aqui. Olha o que ele diz a Timóteo, o seu acompanhante fiel, jovem. Timóteo, jovem. 1 Timóteo, aliás, segunda carta de Timóteo. Aleluia! Quem achou? Pode ler, irmã, capítulo 3, versículo 12. Aleluia! Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão o quê? Perseguidos. Mas a gente não entende. Porque muitas das vezes somos perseguidos por aquele que a gente ajudou, por familiares, muitas das vezes que se levantam contra a nossa vida. Nós não entendemos. Por quê? Você está irmão. Escolhemos viver piamente. O que é piamente? É andarmos na situação que Jesus Cristo também andou, numa situação de forma ilibada, meu irmão. Ainda que nós sejamos a tendência de se corromper, mas o homem interno, ele não se corrompe, e é ele que nos dá força e autonomia para que nós possamos estar de pé dia a dia, mediante as aflições e dificuldades. É o propósito, Paulo. Pode falar, minha irmã. Tem toda a liberdade. Mas que é percebido por todos. Por todos. Odiado por todos. Em João capítulo 16 está mencionado esse versículo. Até no primeiro versículo, ele chega, Jesus chega e diz: olha, vai chegar um tempo, qualquer que vos mandar, vai estar fazendo serviço a Deus. Olha para capítulo 16, os primeiros versículos. Por quê? Por amor de mim. Por quê? Porque não me conheceram. Não me conheceram, disse Jesus, mas vocês me conhecem. Vocês têm luz, você tem atributo, você tem segurança. Você tem, já viram até um vídeo aí circulando pela internet, que partiu o filme que não parou a igreja, botava os cristãos por leão comer, mas quanto mais matava e mania, era que a igreja crescia, era que Deus se manifestava, era na opressão, na dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu vou dizer mais uma coisa: o crente que ele está firmado, alicerçado em Jesus Cristo, ele não tem medo de mídia dizendo que vai perseguir a igreja, ele vai arrancar isso, vai aquilo. Ele dá glória a Deus e aleluia, porque sabe que a volta de Jesus Cristo está prestes, ele está à porta, está voltando, e ele vem me buscar, ele vem me buscar. Ele vem buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Aleluia. E Jesus Cristo, ele disse: aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ele disse: vinde a mim, bendito meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tem um reino para você, tem um reino para você, tem um reino dos escolhidos. Aleluia do Senhor. Por causa de quê? O interessante, meus irmãos, é que Saulo respirava ameaça de morte e ao mesmo tempo ele recebeu carta de quem? Dos principais, das autoridades religiosas para perseguir e oprimir a igreja de Cristo. Mas quando souberam que Paulo estava convertido a Jesus Cristo, ele foi o quê? Foi rejeitado, não aceitaram, não acreditaram. Aleluia, Deus, ele pega alguém que não é nada, que não vale nada, que não tinha louvado seja Deus, nenhuma ação para os homens. Muitas das vezes nós somos assim, quando estamos perto de alguém que nós temos posse, nós temos aquisição, alguém pode olhar para mim, para você e dar até valor, mas quando louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, é rejeitada, ninguém quer, ninguém dá valor. Por isso tem que encher do Espírito Santo
escolho as coisas insignificantes dessa terra. Como eu escolhi você. Você achava que estava com valor. Você achava que não se considerava. Você achava que não se respeitava. Mas ninguém te respeitava. Mas eu te escolhi. Como ele escolheu você, meu irmão, para a porta do céu. Aleluia. Para passar dificuldade. Mas a dificuldade vai valer a pena. Pois a dificuldade que nós passamos, ela cria em nós um peso de glória, um peso de glória para a vida vidoura. Tesouros escondidos no vaso de O único mistério que eu sabia, e vou dizer, revelado, meu irmão. Já foi revelado, o mistério já foi revelado. É o evangelho da salvação. Agora, obter daquilo que eu não viu, nem subiu ao coração do homem, são aqueles que amam ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Só que a conduta de muitos expressa a sua devoção para com o Senhor. Porque a gente, quando chega na data do Bolsa Família, vai lá, enfrenta uma fila miserável, fica lá até sem tomar café e sem comer, para receber esse bendito dinheiro que Deus lhe deu. Mas nas coisas de Deus é fraudulosamente relaxada. Mas o que me chama a atenção é que esse camarada enfrenta nudez, enfrenta frio, enfrenta dificuldade, mas está ali incessado crendo que aquele que chamou não levou na sua chamada e ele acreditou primeiramente nele para depois espalhar aquilo que estava sobre a vida dele. Ei, acredite primeiramente no seu potencial, porque você tem capacidade para andar, para fazer e para agir. Para isso Deus te escolheu. Cada um Deus tem um algo especificado, é claro, certo? Mas a mim e a você cabe uma responsabilidade, e a responsabilidade maior é a devoção ao Senhor, porque mediante a devoção, Deus ele vai trabalhando, vai fazendo o Senhor. Camarada preso, aleluia, sabendo que a sua cabeça já estava sendo oferecida, a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a gente muitas das vezes colocamos em empecilho, irmão. Aleluia, que igreja é essa? Deus procura uma igreja ousada, determinada, qualificada mediante seus propósitos. E uma delas é, aleluia, louvado seja Deus, a ousadia. Deus não mudou, Ele tem poder para dar o teu povo, mas o povo dele mudou na terra. Aleluia. Deus não mudou. Pedro, aos olhos, porque vocês sabiam que segundo a narrativa bíblica, segundo a narrativa dos eruditos, dos pesquisadores relacionados à palavra de Deus, Pedro, pescador, mas tinha acesso aos religiosos, como a população tinha, porque a religião que prevalecia era 4: saduceus, essênios, os zelotes e os fariseus. As mais populares eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus não se batiam com os fariseus. Os fariseus eram os mais populares. Ganharam a conquista do povo. Pedro, segundo a narrativa dos eruditos, disse que Pedro chegou, convidou até algum deles para ir orar na casa da sua sogra, que ela estava enferma. Segundo, aleluia, algum historiador relata isso aí. Mas, aleluia, não foram na casa de Pedro. Por quê? Porque Pedro era alguém insignificante. Sabia disso? Aos olhos
dos religiosos era alguém insignificante, mas alguém que tem olhos para pessoas insignificantes enxergou a ele como enxergou a mim e a você. Como enxergou a mim e a você. Porque tem irmão que tem prazer em se diminuir. Levantando ao exército Deus vivo, você ia tomar atitude igual Davi tomou. Aleluia, Senhor. Davi era homem de Deus temido, de Deus obediente e ousado, cheio do Espírito Santo. Você também é cheio do Espírito Santo. Você é ousado. Então determina o milagre de Deus arredondado sobre a sua casa e a vida daquele que você tem apresentado ao sol. Porque Deus ainda faz. Agora Deus ainda se incomoda com o crente que é destemido, que é ousado e que vai andar que o inferno olha para mim, para você e diz: não posso tocar nele, eu não posso tocar nela, porque é homem de oração, mulher de oração, o adversário socorre, respeita, mas crente não ora, ou crente não ora, não tem força nem para dar glória. Glória a Deus, é mesmo assim, Jesus. Quem nunca sofreu adversidade? Quem nunca sofreu dificuldade? Todos nós sofremos. Mas olhe, camarada, pega açoite por 4 vezes, apanhando a sua própria tribo dos judeus. É brincadeira não, meu irmão. Aleluia! Os irmãos vão entender? Amém! Só que em meio a essas situações, só que em meio a essa dificuldade, como eu disse, Deus tem os seus tesouros guardados em vaso de barro. E isso é uma declaração que somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa de quê? Por causa da cruz, irmão. Aleluia! Por que maldição? Porque ele se fez maldito, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ele se fez maldito pela vida da tua vida. Porque quem era morto em cruz era considerado maldito, malfeitor, e ele foi feito isso pela vida da tua vida. A igreja tem que refletir e entender que Deus é primícia, entender que Deus é devoção. Eu honro aos que me honram, e aquele que me honrar também honrarei diante do Pai que está no céu. Foi Jesus que disse. Quando eu falo honra, meu irmão, é uma honra que você não é dentro como fora. Tanto aqui dentro como fora. Para não estar com muitos se embebedando, que culto para ele tem que ser de profecia mentirosa. Ali no culto está rolando, uma pessoa pega, abraça 2, 3 vezes, outra pessoa vem, abraça outra pessoa diferente. Isso não é de Deus. Não é! A igreja tem que ter dada por Deus e ter discernimento, louvar e agradecer. Oxalá que todos fossem assim, mas o sofrimento maior, ele é causado pela palavra, que é uma espada afiada. Aleluia! Louvado e agradecido seja o Santo do Senhor, que faz a divisão da alma, do espírito, entre juntos e medula, apta para discernir as atitudes e decisões do coração. É a palavra. Senhor, basta somente uma palavra e o meu servo sarará. Pela fé, ele está sarado, ele está curado, porque você acreditou. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, a primeira a ser ensinada aqui sou eu. Glória. Aleluia, mesmo assim. Glória a Deus, aleluia.